Olá pessoal, aqui é o Ivan e hoje eu acordei e recebi um vídeo do Lindbergh Farias, conhecido também como Lindinho, como tá seu codinome na lista da Odebrecht. E nesse vídeo ele comemorava o fato de que a Lava Jato foi considerada uma operação parcial e persecutória pelo Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, um dos conselhos da ONU. E estava ele comemorando, e além dele, dezenas de outros blogs petistas, jornais de esquerda, jornais progressistas e etc. Bom, todos eles fazem esse alarde e comemoram desse jeito porque não entendem como funciona a ONU, não sabem o que é o Conselho de Direitos Humanos, ou sabem, mas para fazer narrativa aqui dentro do Brasil e enganar a trouxa, eles se aproveitam disso, se aproveitam desses fatos para ficar fazendo manchetes tendenciosas. E a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele não tem caráter mandatório, ou seja, ele não aprova resoluções que devam ser cumpridas ou devam ser, de qualquer forma, reforçadas pelos outros países. Cumpre quem quer, apoia quem quer. O único órgão na ONU que tem esse caráter mandatório, em que aquilo que é decidido tem que ser cumprido, nem que seja na base da força, é o Conselho de Segurança. Então, essas resoluções do Conselho de Direitos Humanos servem mais para ficar marcando posição de seus membros, para o jogo político dos membros, dos países membros, do que para realmente ter uma mudança efetiva na realidade. Mas vamos lá, quais são os membros então do Conselho de Direitos Humanos? Por acaso são todos os países das Nações Unidas? Não, se eu não me engano, são menos de 50 países, são cerca de 45 países, com um número pré-determinado de países sendo eleito para cada continente. Se não me engano, para a América do Sul e Caribe são 7 países, para a África são mais 10, para a Ásia são mais 10. E aí, dependendo, pelo tamanho dos continentes, você tem mais ou menos membros. E lembrando, a Rússia faz parte desse conselho. Os membros são rotativos, eles são eleitos. Acho que 1/3 do conselho é renovado a cada Assembleia Geral das Nações Unidas. Não vou pesquisar isso agora para falar com vocês com precisão, mas o que acontece é que lá você tem membros como Cuba, países africanos onde nunca existiu democracia, você tem China, se não me engano, você tem o Paquistão, e representando esses países, você tem especialistas em direitos humanos escolhidos por esses países. Não tem juristas, não tem especialistas em direito penal e direito processual brasileiro. Você tem um especialista em direitos humanos lá da Eritreia, dando opinião sobre o processo penal da Lava Jato, sobre direito processual brasileiro. É isso que você tem no Conselho de Direitos Humanos da ONU atualmente, é o que aconteceu lá. Imagine só, um especialista, um antropólogo russo, ele vai chegar e vai dar opinião sobre as prisões preventivas da Lava Jato, Imagine isso. Imagine aí um sociólogo de Cuba. Ele vai lá dar um voto para dizer se o Sérgio Moro ele foi ou não parcial em condenar o Lula depois das provas de recebimento de propina, formação de quadrilha, provas materiais e testemunhais. Vai lá um sociólogo cubano dar opinião sobre isso, Coisa trágica. Mas os problemas no Conselho de Direitos Humanos, eles não param por aí, pessoal. Porque vocês sabiam que o Conselho de Direitos Humanos da ONU nunca condenou a China por ter campo de concentração onde pessoas são mortas e torturadas? Que o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele
passa o tempo todo quase condenando Israel. Ele publica uma resolução contra Israel por ano, quase ou mais, enquanto resoluções para falar sobre os abusos cometidos pelo Irã, Arábia Saudita, pelo mundo árabe em geral, eles acabam ficando em falta. Eles publicaram sim a resolução contra a invasão da Ucrânia, porque realmente não dava para não publicar. Mas estava lá a Rússia como membro votando contra, né, pessoal? Sem o Conselho de Direitos Humanos da ONU, e aí fica a pergunta para vocês: isso serve para alguma coisa? Talvez gastar mais dinheiro com pactos militares defensivos e menos dinheiro com a ONU seja uma boa ideia, não é mesmo? Porque ao longo do tempo a gente vai percebendo: quem é membro da OTAN não é atacado, né? Quem é resguardado por alguma superpotência em âmbito militar não é atacado. Já quem é membro da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, do Conselho de Minorias, do Conselho da População, como é que chama mesmo aqui? LGBTQAP, essa porra aí, esses aí tem que contar com a sorte, né? Essa é a reflexão que eu queria pra vocês, pessoal. Se vocês quiserem aí, eu faço um vídeo mais complexo sobre o liberalismo institucionalista, mas por hoje é só. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. E tá, liberalismo institucionalista não tem nada a ver com Adam Smith, com Escola de Chicago, com Mises, essas coisas não. É a teoria de relações internacionais, né? Não vamos confundir as coisas. Valeu.